Bom, continuando, então, além dos postulados, que são os princípios basilares, né, da contabilidade, que são entidade contábil e continuidade, conforme a casinha aqui, nós temos os princípios propriamente ditos, né? E esses princípios, eles são, na teoria, considerados regras gerais de observação pelo contador na hora de que eles vão fazer a contabilidade, assim como também as convenções, né? Mas eles têm uma força um pouco maior do que as convenções. Então nós temos como princípios o custo histórico como base de valor. O princípio do denominador, o custo histórico significa que a contabilidade ela vai registrar as operações conforme o custo histórico. O documento que dá suporte, quanto foi uma nota do ano passado, qual era o valor da nota? Aquele é o documento de suporte, é o custo histórico. Essa é a regra geral, princípio, tá? Denominador comum monetário, então as demonstrações vão ser registradas sempre considerando o mesmo denominador comum monetário. No caso do Brasil vai ser o real, enquanto o real existir vai ser o real, né? A moeda real. Os princípios da realização da receita e da confrontação da despesa com a receita, elas andam juntas em função do fato gerador da receita e da despesa. Essa confrontação, esses dois princípios, a gente pode botar uma chave aqui e dizer que eles se referem ao mesmo princípio chamado competência. O professor vai explicar já já isso. E o princípio da essência sobre a forma. Importa mais o que na prática, na essência, a operação significa do que propriamente a forma. E às vezes até tem um sobrenome aqui, a forma jurídica, não é? A forma jurídica. Isso, essência sobre a forma, o exemplo mais clássico que se usa para explicar isso aí é o leasing financeiro, né? O que acontece? Leasing é um contrato, para quem não conhece, vocês são muito novos, é um contrato de aluguel, arrendamento mercantil ou leasing, é aluguel. Quando você aluga alguma coisa de alguém, de quem é a propriedade daquele bem? É de quem está alugando, né? Aluguei um carro, a Localiza é a proprietária. Então aquele carro está no nome da Localiza e eu não sou o proprietário do carro. Eu estou apenas alugando. Agora, existe uma operação frequente no mercado financeiro que é o uso do leasing, o contrato é leasing, mas na prática eu estou comprando o carro. O carro não está no meu nome, está na financiadora, mas o contrato é leasing. Na essência, o carro é meu, eu detenho o controle do carro, não é? Eu vou comprar um carro e o contrato é leasing. O carro é meu, eu detenho o controle, eu vou levar para revisão, eu que vou arrumar, eu que vou fazer tudo. Ok. E aquela empresa que alugou para mim, ela é a proprietária de fato, juridicamente. Mas aí nessa hora a contabilidade diz assim, não, esse veículo é seu. Não, nós vamos registrar como de sua propriedade, de seu controle, como um ativo seu. E, portanto, se é um ativo seu, que estás alugando, que estás no contrato, não é um ativo da financiadora, compreendeu? Então, esse é o exemplo mais clássico. Aqui tem um outro exemplo no livro, eu não estou me lembrando agora. Mas você pega o capítulo 7 do livro, quem quiser dar uma reforçadinha e dá uma lida que é importante, tá? E, além dos princípios, nós temos as convenções. Então, depois dos princípios, que têm uma força maior, nós temos as convenções. As convenções da objetividade, da materialidade, consistência e conservadorismo. Objetividade significa que os dados contábeis, os registros contábeis têm que ser feitos com base em documentos objetivos. A decisão, o contador não pode se inclinar quando ele faz algum lançamento contábil da ideia dele do nada. Não, ele tem que ter um documento que lastreie um parecer, um estudo, e sempre com um grau de isenção quando ele faz esse registro. Não é uma coisa que ele acha, que ele quer beneficiar a empresa para aquele registro contábil. Não. Né? Isso acontece quando você lança estimativas, por exemplo. Vamos imaginar que ele tem um dinheiro a receber do governo
e ele quer ser otimista, diz eu vou receber esse dinheiro, e aí ele coloca um percentual de chance associado àquele dinheiro maior do que na verdade é, né? Com base no laudo que ele fez isso, não estaria de acordo com o princípio com a convenção da objetividade. Materialidade significa valor com expressão monetária, né? E aqui entra a questão do custo-benefício. Isso é muito discutível, a gente não, como administrador, a gente não deve entrar nessa seara, mas eu vou só passar por cima. Às vezes, pessoal, em alguns tipos de empresa, é muito difícil você diferenciar o que é custo e o que é despesa. Você precisa investir muito dinheiro para saber que só um pedacinho daquele item, por exemplo, energia elétrica, eu gasto R$1.000 por mês. Aí eu tenho que ter 2 relógios na minha empresa, um para ver quanto que é a energia da fábrica e outro para ver quanto que é a energia do escritório. O escritório ele gasta, daquele R$1.000, gasta 50. Então não vale a pena, custo-benefício é muita despesa, muito investimento para você poder fazer a separação do que é custo e despesa. Então essa convenção da materialidade diz para nós que a gente não deve gastar um esforço muito grande para informações que não têm materialidade, que não têm expressão monetária, que não vão influenciar significativamente na decisão do usuário da informação contábil. Consistência significa que a contabilidade tem que ter um grau de consistência ao longo do tempo. Os registros contábeis têm que seguir uma consistência ao longo do tempo. Não pode, cada ano, os critérios contábeis adotados irem mudando, né, e ficar colocando essas explicações dessas mudanças dos critérios em nota explicativa, né? Se eu adoto uma política de depreciar máquina e equipamento a cada 8 anos, por uma realidade da empresa, eu não posso toda hora estar mudando. Um ano é 8 anos, outro ano é 9 anos, outro ano é 7 anos, porque aí, se isso acontece, você tem perda de qualidade da informação contábil. O usuário da informação não consegue comparar os anos e tirar uma análise correta da situação. Ele é influenciado por esses registros modificados, sem consistência. E conservadorismo significa, em síntese, na dúvida, em condições igualmente válidas, o contador sempre deve priorizar a demonstração de um prejuízo a demonstrar um lucro que acaba não se realizando. Ele sempre deve priorizar a expressão de um passivo, de uma perda, do que a expressão de um ativo, de um ganho. Por que isso? Porque se houver um erro, se aquela situação provocar um erro de análise, o erro vai ser para melhor e não para pior. Então isso significa conservadorismo. Associado ao conservadorismo, nós temos um outro termo chamado que chama-se prudência, também é um princípio, tá? Nós vamos ver isso agora, a partir de agora. Então, explicada essa casinha, isso tem com detalhes essas explicações no capítulo do Marion. Então, é recomendável que vocês deem uma lida, porque esse assunto é bastante teórico, então é interessante que vocês que queiram se aprofundar, ou que queiram entender um pouco melhor, o que acharam, assim, gostariam de entender, que deem uma lida no livro do Marion, tá? Aqui nós temos, pessoal, os princípios de contabilidade que foram revogados, né, que não estão mais valendo. Por quê? Foi revogada essa resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que sintetizava em norma quais eram os princípios que o Brasil seguiria. São esses 6. Entidade, continuidade, a gente já viu. Oportunidade a gente não comentou, mas o professor vai explicar. Registro pelo valor original, vimos. Competência, vimos traduzido em outros 2. E prudência, acabamos de ver que é a mesma coisa que conservadorismo. Bom, como está escrito ali, a resolução foi revogada. Por quê? Porque hoje existe uma unificação de normas no negócio chamado CPC. E isso não interessa muito para o administrador, mas para não ficar várias entidades falando sobre normas, é a mesma coisa. Não, é uma única, no Brasil inteiro, um único grupo que define essas normas, e esse grupo, quando define essas normas, eles seguem um padrão internacional.
Isso é uma mudança relativamente recente. A partir de 2007 houve uma mudança na Lei 6, na Lei das Sociedades por Ações, 6.404, e em 2011 também houve, a gente vai comentar aqui, tá? Bom, apesar de então ter sido revogada essa resolução do Conselho Federal de Contabilidade, os princípios, eles continuam existindo, continuam tendo que ser seguidos, só que hoje eles ganham uma outra forma de apresentação, forma de explicação pelo órgão que centraliza, tá? Então, não muda muito diferente esses princípios que estão escritos aqui, são as mesmas coisas que a gente falou agora há pouco. Então vamos a eles. Então, o que é entidade? O professor já falou, mas vamos dar uma passada bem objetiva aqui. Qualquer indivíduo, empresa, grupo de empresas ou entidades que efetue movimentação quantificáveis monetariamente, desde que haja necessidade de manter contabilidade. Veja, isso é uma entidade. Então pode ser uma empresa, pode ser uma associação, pode ser uma pessoa, né, que você está fazendo a contabilidade de uma pessoa, e assim por diante, né? A entidade e a personalidade jurídica, a moderna teoria contábil vem evidenciar que não há necessidade de uma conotação jurídica para identificar uma entidade. O que significa isso? Significa que aquela empresinha, fundo de quintal irregular, que não tem CNPJ, é uma entidade e pode ter contabilidade. E ela, de fato, tem uma contabilidade. Pode ser que a contabilidade não seja formal, não seja desenvolvida por um profissional, mas ela, de fato, tem fatos econômicos que deveriam ser registrados, porque como é que a pessoa vai gerenciar ali o seu negócio irregular se não tem uma caderneta, alguma forma de documentar se está tendo resultado positivo ou não, né? O outro princípio, que estava escrito ali, continuidades. As entidades são consideradas empreendimentos em prosseguimento, em operação, em andamento, em continuidade. Essas duas têm tudo a ver com as formas de registro. Então, quando a empresa compra um carro, o carro é da empresa. Ah, mas o dono usa como se fosse dele. Sim, mas é patrimônio da empresa, sob o controle da empresa, né? Então, a entidade obriga que não haja essa mistura entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da entidade. É preciso haver uma separação. 2. Continuidade. As empresas estão em continuidade. Pessoal, se não tivesse esse princípio da continuidade, como que a gente ia reconhecer no balanço patrimonial contas ativo realizável de longo prazo, passivo exigível de longo prazo? Esses dois grupos de contas só existem porque a gente presume que a empresa continuará existindo no longo prazo. Não é verdade? Bom, então dito isso, nós vamos explicar, esses dois na verdade são os princípios considerados basilares, né? Então eu só dei um pouquinho mais de detalhe agora nesse slide, agora a gente vai continuar com os demais princípios contábeis no próximo vídeo.